A porta bateu com um estrondo que pareceu ecoar por toda a rua estreita de Porto. Miguel sentiu o coração apertar no peito enquanto segurava a pequena mala com tudo o que lhe restava no mundo. Nunca mais volta aqui, seu desviado, gritou o pai antes de trancar a porta para sempre. Aos 20 anos, expulso de casa por confessar que amava outro homem, Miguel caminhou sem destino pelas ruas molhadas pela chuva fina daquela noite de outono. Lisboa parecia um sonho distante, mas era o único lugar onde ele poderia recomeçar. No trem noturno, com os olhos inchados de lágrimas, ele jurou a si mesmo que nunca mais seria fraco. Chegando à capital, o frio da estação de Santa Apolónia o recebeu como um abraço hostil. Sem dinheiro para o hotel, passou a primeira noite em um banco de praça, tremendo e questionando todas as escolhas que o levaram ali. No dia seguinte, um jovem chamado André, com sorriso gentil e olhos compreensivos, aproximou-se oferecendo um café quente. André era gay assumido e trabalhava em um café no Bairro Alto. Aquela conversa simples mudou tudo. Miguel começou a trabalhar como garçom no mesmo lugar, estudando administração à noite em cursos gratuitos. Os meses seguintes foram de luta constante, saudades da família que o rejeitara, medo de nunca ser aceito, e o peso da solidão. Mas também havia momentos de alegria nos passeios pelo Tejo com André, que se tornou seu melhor amigo e depois algo mais profundo. O primeiro beijo veio numa tarde de sol na praia de Cascais, tímido mas cheio de esperança. Miguel descobriu que o amor entre homens podia ser terno e real, longe dos olhares julgadores. No entanto, as dúvidas internas o consumiam: seria ele digno de sucesso? A sociedade portuguesa ainda sussurrava preconceitos em cantos escuros. Ele escondia sua orientação no trabalho, temendo perder o emprego. Aos poucos, economizou para alugar um pequeno quarto e matriculou-se na universidade. O caminho era longo, mas pela primeira vez, Miguel sentia que controlava seu destino. As aulas de empreendedorismo despertaram nele uma ideia: criar um aplicativo que conectasse jovens em crise emocional com apoio psicológico anónimo. Ele via ali uma forma de ajudar quem, como ele, tinha sido rejeitado pela família. André o incentivava todas as noites, compartilhando sonhos e medos. Mas a vida não era só luz. Uma carta da mãe chegou meses depois, pedindo que ele não voltasse, mas dizendo que o pai estava doente. Miguel rasgou o papel com raiva e tristeza misturadas. Ele decidiu que não voltaria até provar seu valor. O tempo passou rápido entre turnos duplos e noites de código. Aos 23 anos, Miguel lançou a primeira versão do app com a ajuda de um pequeno investimento de um mentor do curso. O sucesso inicial foi tímido, mas suficiente para ele deixar o café e se dedicar integralmente. André, agora namorado oficial, comemorou com um jantar simples em casa, prometendo estar ao lado em cada passo. No entanto, Miguel sentia uma sombra, o medo de que o amor o distraísse do objetivo maior. Ele trabalhava até altas horas, deixando André sozinho muitas vezes. As discussões começaram sutis, mas cresciam. "Você está fugindo de mim ou da dor que carregamos?", perguntou André certa noite. Miguel não soube responder. A pressão social também aumentava. Em eventos de networking, ele ouvia piadas veladas sobre aqueles tipos. Ele sorria e seguia em frente, mas por dentro questionava se um dia seria livre de verdade. A startup cresceu devagar, ganhando usuários entre estudantes e jovens profissionais. Miguel contratou sua primeira equipe pequena, todos com histórias semelhantes de rejeição. Eles se tornaram uma família escolhida. André, mesmo magoado, apoiava, mas o relacionamento começava a mostrar rachaduras. Miguel ignorava os sinais, focado no crescimento. Aos 25 anos, o app já tinha milhares de downloads e parcerias com clínicas. Ele viajou pela primeira vez a Madrid para uma conferência, sentindo o gosto do reconhecimento. De volta a Lisboa, encontrou André esperando com flores, mas também com uma conversa séria sobre o futuro. "Eu te amo, mas não posso viver na sombra do seu passado", disse. Miguel prometeu mudar, mas o trabalho chamava. A vida seguia, cheia de pequenas vitórias e dúvidas profundas. Ele visitava o rio Tejo sozinho às vezes, lembrando o menino que fora expulso. Ali, jurava que um dia mostraria ao mundo que ser gay não o definia como fracasso. O progresso era real, mas o preço emocional alto. Os anos seguintes trouxeram tanto progresso quanto novos desafios para Miguel. O aplicativo evoluiu para uma plataforma completa de suporte mental, com grupos de apoio virtuais e parcerias com universidades em todo o país.
Em Lisboa, a startup ocupava agora um escritório pequeno mas moderno perto da Praça do Comércio. Miguel, aos 27 anos, já era reconhecido em círculos de tecnologia portuguesa como um visionário discreto. André continuava ao seu lado, mas a relação enfrentava tempestades constantes. Uma noite, após uma reunião importante, Miguel chegou em casa tarde e encontrou André arrumando as malas. Eu não aguento mais ser o segundo plano na sua luta contra fantasmas, disse com voz calma mas firme. Miguel tentou argumentar, prometendo equilíbrio, mas André partiu, deixando um vazio que doía mais que a rejeição familiar. A dor o levou a questionar tudo. Ele passou semanas imerso no trabalho, contratando mais gente e expandindo para o Porto, ironicamente a cidade que o expulsara. Lá, encontrou resistência. Alguns investidores recusavam parceria por rumores sobre sua orientação. Miguel enfrentou reuniões tensas onde ouvia insinuações veladas. Em vez de se esconder, ele começou a ser mais aberto em conversas privadas, ganhando o respeito de alguns e perdendo outros. A crise o fortalecia. Ele conheceu Pedro, um programador talentoso com história similar de família conservadora em Braga. Os dois se tornaram amigos íntimos, sem romance, mas com uma conexão profunda de compreensão mútua. Pedro ajudou a refinar o algoritmo do app, tornando-o mais eficiente. Juntos, eles enfrentaram um grande obstáculo. Um investidor importante exigiu que Miguel escondesse sua vida pessoal para fechar o deal. O mercado ainda não está pronto para isso, disse o homem. Miguel recusou, perdendo o financiamento, mas ganhando integridade. A decisão quase quebrou a empresa. Meses de aperto financeiro vieram, com contas atrasadas e equipe desanimada. Miguel hipotecou seu apartamento para manter as luzes acesas. André, de longe, enviou uma mensagem de apoio, mas não voltou. A solidão o consumia, mas ele seguia. Flashbacks da família invadiam suas noites, o pai gritando, a mãe chorando em silêncio, o irmão mais novo olhando sem entender. Miguel escrevia cartas que nunca enviava, processando a raiva e o amor perdido. Aos 28 anos, o app ganhou um Prémio Nacional de Inovação Social em Lisboa. A cerimônia foi pública e Miguel, pela primeira vez, falou abertamente sobre sua jornada em um breve discurso. Eu fui expulso por ser quem sou, mas transformei essa dor em ferramenta de ajuda, disse. O aplauso foi genuíno, mas também veio o ódio online de grupos conservadores. Ele lidou com isso lendo mensagens de usuários que diziam ter encontrado apoio graças ao app. Um deles era um jovem de Sintra que fugira de casa como ele. Miguel o contratou como estagiário, criando um ciclo de esperança. Pedro se tornou seu braço direito, e juntos expandiram para Espanha e Brasil via online. O crescimento era exponencial, mas o custo pessoal alto. Miguel sentia falta de André, mas respeitava a escolha dele. Em uma viagem a Porto para uma reunião, ele passou pela rua da antiga casa. Viu o pai de longe, mais velho e curvado, e sentiu uma pontada de compaixão misturada com raiva. Não se aproximou. De volta a Lisboa, investiu em terapia para si mesmo, aprendendo a equilibrar ambição e coração. O relacionamento com Pedro era platônico mas salvador, uma amizade que ensinava que laços gays podiam ser profundos sem romance. A empresa atingiu 1 milhão de usuários. Convites para palestras chegavam. Miguel recusava a maioria, preferindo focar no impacto real internamente. Ele lutava com a identidade, era empreendedor ou apenas um sobrevivente? A pergunta o perseguia em caminhadas solitárias pela Avenida da Liberdade. Aos poucos, ele percebia que o sucesso não apagava as feridas, mas as transformava em força. Uma mensagem inesperada chegou, a mãe, doente, pedindo contato. Miguel hesitou dias, depois respondeu com dinheiro anónimo para tratamento, via um amigo comum. Não revelou sua identidade. O gesto o libertou um pouco. O trabalho seguia, com novos desafios, concorrência de apps maiores e pressão para vender a empresa. Miguel resistia, querendo manter o controle para manter o propósito. Pedro alertava sobre burnout. Miguel ouvia, mas continuava. A vida em Lisboa, com sua cena LGBT vibrante no bairro alto, o lembrava que ele não estava sozinho. Ele frequentava eventos discretos, fazendo novos amigos que compartilhavam histórias de superação. Cada conversa reforçava sua determinação. O ano avançava, e rumores de uma listagem na Forbes circulavam entre investidores. Miguel ignorava, focado no dia a dia.
mas o destino preparava uma virada. O reconhecimento veio de forma inesperada. Aos 29 anos, Miguel recebeu um e-mail da Forbes Portugal convidando-o para uma entrevista sobre empreendedores emergentes. Ele aceitou, nervoso mas orgulhoso. A sessão de fotos em Lisboa, com o Tejo ao fundo, o fez refletir sobre o caminho percorrido. Na entrevista, ele falou abertamente sobre o app, seus usuários e o impacto social, mas evitou detalhes pessoais. O artigo saiu meses depois, destacando-o como um dos mais jovens líderes em saúde mental digital na Europa. O telefone não parava. Convites para podcasts, parcerias internacionais e até uma menção em Bruxelas chegavam. Miguel contratou uma assessora para gerenciar a fama repentina. Pedro o parabenizava, mas alertava sobre o equilíbrio. Não deixe que isso transforme no que você fugiu, disse. Miguel assentiu, lembrando da rejeição. A empresa agora valia milhões, com sede maior em Lisboa e filiais em Coimbra e Faro. Ele viajou para conferências em Madrid e Barcelona, onde conheceu outros líderes LGBT que compartilhavam lutas semelhantes. Em uma delas, reencontrou André por acaso. O encontro foi emotivo, abraço longo, lágrimas contidas e conversa honesta sobre o passado. André estava em um novo relacionamento, feliz, e desejou o mesmo a Miguel. Você merece amor sem sacrifício, disse. Miguel voltou a Lisboa inspirado, mas ainda sozinho romanticamente. Ele começou a namorar casualmente, mas nenhum relacionamento durava. O trabalho preenchia o vazio. Internamente, crises surgiam. Uma traição de um antigo parceiro de negócios, que vazou dados internos por ciúmes, quase derrubou a empresa. Miguel enfrentou processos judiciais, noites sem dormir e dúvida profunda. Talvez eu não mereça isso, pensou em momentos baixos. Pedro o apoiou, trabalhando horas extras para recuperar. A equipe se uniu como nunca. Miguel aprendeu sobre perdão e limites. Ele demitiu o traidor com firmeza mas sem ódio. A experiência o amadureceu. Aos 30 anos, o app ajudou milhares, incluindo muitos jovens LGBT rejeitados por famílias. Miguel criou um fundo interno para bolsas de estudo para esses jovens. O gesto foi discreto, mas mudou vidas. Em Porto, sem que soubesse, o pai recebia ajuda médica paga anonimamente por ele. A mãe, em segredo, sabia e guardava o silêncio. Miguel não voltava à cidade natal, mas enviava dinheiro via canais indiretos. O conflito interno persistia, perdoar ou proteger o coração. Ele discutia isso em terapia semanal. A amizade com Pedro evoluiu para uma parceria sólida, quase fraterna. Juntos, enfrentavam a pressão da mídia. Quando a lista da Forbes foi anunciada, Miguel apareceu no top dos Under 35 mais influentes. A notícia explodiu. Famílias em todo Portugal comentavam. Alguns pais homofóbicos questionavam suas crenças. Miguel concedeu uma entrevista exclusiva, onde finalmente revelou parte da verdade: o app nascera da sua própria expulsão. O país reagiu com mistura de admiração e controvérsia. Cartas de apoio chegavam, mas também ameaças. Ele contratou segurança discreta. André ligou, orgulhoso. A mãe enviou uma mensagem curta: estou orgulhosa, filho. Miguel chorou sozinho no escritório. O sucesso trazia visibilidade, mas também exposição de feridas antigas. Ele viajou para uma reunião em Sintra, perto da antiga vida, e sentiu o peso. Pedro o acompanhou, oferecendo silêncio confortável. No caminho de volta, Miguel confessou apoio anônimo ao pai. Pedro ouviu sem julgar. Você está curando o que te quebrou, disse. O crescimento emocional era constante. Miguel começou a falar em eventos sobre identidade e aceitação, sempre com tom humano e sem vitimismo. Ele inspirava jovens a transformarem dor em ação. A empresa prosperava, com novos recursos de IA para detecção precoce de crises. Investidores internacionais batiam à porta. Miguel selecionava com cuidado, priorizando valores alinhados. Uma nova relação surgiu, com um jornalista chamado Tiago, que cobria histórias LGBT. O namoro era cauteloso, cheio de conversas profundas sobre pressões sociais. Tiago entendia o mundo de Miguel. Juntos, passeavam por Lisboa, visitando miradores e compartilhando silêncios. O amor crescia devagar, sem pressa.
Miguel aprendia a equilibrar carreira e coração. No entanto, o passado chamava. Uma carta oficial chegou. O pai, em remissão graças ao tratamento pago por ele, pedia um encontro. Miguel hesitou semanas. Pedro e Tiago o incentivaram. Ele marcou para um café neutro em Lisboa. O encontro foi tenso. O pai, envelhecido, pediu desculpas sinceras, admitindo o erro. Miguel ouviu, mas não perdoou imediatamente. Eu construí minha vida sem você, mas ajudei mesmo assim, disse. O pai chorou. Miguel saiu abalado, mas mais leve. A verdade começava a emergir. A entrevista final com a Forbes mudou tudo. Miguel, agora com 30 anos, sentou-se diante da câmara em seu escritório com vista para o Tejo. O jornalista perguntou sobre o segredo por trás do sucesso. Miguel respirou fundo e revelou: durante anos, ele pagara anonimamente o tratamento médico do pai e mantivera o negócio familiar à tona com transferências discretas, mesmo após a expulsão. Eu odiei o que ele me fez, mas não pude deixar que a doença o destruísse. Isso me ensinou que o perdão não é fraqueza, é liberdade, confessou. A revelação chocou o país. Jornais, redes sociais e famílias discutiam. Alguns chamavam de hipocrisia, outros de heroísmo. O pai ligou, agradecendo publicamente em uma entrevista local. Miguel ganhou respeito, mas também enfrentou críticas de ativistas que achavam que ele validava a homofobia. Ele respondeu com calma: meu caminho é meu. Eu escolhi ajudar sem esquecer a dor. Tiago o apoiava em casa, cozinhando jantares simples e ouvindo desabafos. O relacionamento fortalecia. Pedro organizou uma festa interna na empresa para celebrar. A equipe, muitos deles LGBT, via Miguel como mentor. O OP agora incluía programas específicos para jovens rejeitados por orientação sexual, com parcerias com associações como ILGA Portugal. Miguel viajou para o Porto para uma palestra aberta. Lá, encontrou o irmão mais novo, agora adulto, que o abraçou em lágrimas. Eu sempre soube que você estava certo, disse. O reencontro curou parte da ferida familiar. Miguel ofereceu ao pai um cargo consultivo na empresa, em termos de respeito mútuo. O pai aceitou, mudando-se para Lisboa. A reconciliação era lenta, cheia de conversas difíceis sobre preconceito e amor. Miguel aprendia que família biológica e escolhida podiam coexistir. No trabalho, novos desafios surgiam. A expansão para a Europa exigia adaptações culturais. Miguel liderava com empatia, treinando líderes para a inclusão. Tiago publicou uma matéria sobre o casal, destacando o equilíbrio entre sucesso e vida pessoal. A visibilidade ajudava outros casais gays. Internamente, Miguel lidava com crises de identidade, o menino expulso ainda existia. Terapia ajudava. Uma viagem romântica com Tiago para o Algarve trouxe paz. Eles caminharam na praia, falando de futuro e talvez a adoção. Miguel sentia que o amor verdadeiro não exigia sacrifício total. De volta, uma crise, um ECNOAP expôs dados sensíveis de usuários. Miguel assumiu responsabilidade pública, oferecendo suporte gratuito e melhorias. A transparência salvou a reputação. Pedro gerenciou a recuperação técnica. A empresa emergiu mais forte. Aos 31 anos, Miguel recebeu prémios internacionais. Ele doou parte dos ganhos para abrigos LGBT em Portugal. O pai, agora integrado, via o filho com orgulho novo. Conversas sobre o passado aconteciam, curando lentamente. Miguel perdoou, mas estabeleceu limites claros. Tiago propôs morar juntos oficialmente. Miguel aceitou, simbolizando compromisso. A vida equilibrava, trabalho impactante, amor estável e família em reconstrução. Mas a jornada não acabava. Novos conflitos surgiam com a fama, paparazzi, expectativas sociais. Miguel mantinha humildade, visitando o Tejo para refletir. Ele ajudava jovens pessoalmente, ouvindo histórias que espelhavam a sua. Cada ajuda reforçava seu propósito. Pedro se casou com um parceiro, convidando Miguel como padrinho. A celebração gay em Lisboa foi alegre, mostrando progresso social. Miguel via que Portugal mudava, mas o caminho ainda era longo. Internamente, ele crescia, de vítima a líder compassivo. O sucesso na Forbes não era fim, mas meio para impacto maior.
O auge chegou com a listagem global da Forbes. Miguel, aos 32 anos, apareceu entre os líderes LGBT mais influentes da Europa. A matéria completa revelou toda a verdade, o apoio anónimo ao pai, a reconciliação gradual e o propósito do app em curar famílias divididas por preconceito. O impacto foi nacional. Debates na TV, artigos em jornais e campanhas nas escolas discutiam aceitação. Miguel concedeu uma última entrevista, enfatizando que o sucesso não apaga feridas, mas permite curá-las. Eu fui expulso por amar, mas aprendi que amar inclui perdoar quando possível, disse. O pai, presente, confirmou publicamente o arrependimento. A família se reuniu pela primeira vez em anos, em um almoço simples em Lisboa. Lágrimas e risos misturavam. Miguel apresentou Tiago como companheiro, e o pai aceitou com esforço visível. O progresso era real. Na empresa, Miguel promoveu Pedro a sócio, dividindo responsabilidades para focar em impacto social. Ele e Tiago adotaram um cão, simbolizando o lar estável. Viagens juntos ao Douro e à Madeira fortaleciam o laço. Miguel refletia sobre o caminho, de Rua Fria em Porto a capa de revista. Ele visitava abrigos, doando tempo e recursos. Jovens o viam como modelo. Uma carta de André chegou, parabenizando e fechando ciclo. Miguel respondeu com gratidão. Internamente, a paz chegava. Terapia o ajudara a integrar passado e presente. Ele lançava um novo projeto, workshops presenciais para famílias com filhos LGBT, facilitados por ele e o pai juntos. O programa piloto em Lisboa teve sucesso, mudando dinâmicas. O pai evoluía, admitindo erros antigos. Miguel via que mudança era possível. A sociedade portuguesa, com seu progresso em direitos, apoiava. Orgulho em Lisboa era vibrante. Miguel marchava discretamente, de mãos dadas com Tiago. O amor era público agora. No trabalho, a empresa atingia 10 milhões de usuários. A expansão global trazia desafios éticos, que Miguel navegava com ética. Ele recusava ofertas que priorizassem lucro sobre impacto. Pedro o apoiava. Em casa, jantares com Tiago e amigos escolhidos traziam alegria. Miguel sentia completude. Mas ele sabia, a jornada continuava. Novas gerações enfrentariam preconceitos sutis. Ele se comprometia a abrir caminhos. Uma noite no Miradouro, olhando a cidade iluminada, Miguel sorriu para Tiago. Eu construí isso da dor, mas o amor o completou, disse. Tiago beijou, selando o momento. O sucesso era mais que dinheiro, era liberdade emocional. A família, agora unida de forma nova, jantava regularmente. O irmão estudava graças à bolsa de Miguel. O ciclo de cura fechava. Miguel olhava para trás sem amargura, apenas gratidão pela força adquirida. O app salvava vidas diariamente. Ele recebia mensagens de pais arrependidos e filhos perdoados. Cada uma validava a escolha. Aos 33 anos, ele planejava retiros de crescimento para líderes LGBT. A vida ganhava propósito mais profundo. Tiago propôs casamento civil, aceito com emoção. A cerimônia simples em Cascais, com família e amigos, celebrou tudo. Miguel dançou com o pai, simbolizando reconciliação total. O futuro brilhava. Mas ele sabia que desafios viriam. Ele estava pronto. A história de Miguel provava que da rejeição nascia força, do amor nascia cura e do sucesso nascia legado. A rejeição familiar por orientação sexual pode ser totalmente superada pelo sucesso e perdão. Verdadeiro ou falso?